Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 30, que tem como objeto de conhecimento polinômios, tipo e grau de um polinômio, detalhamento, tipo e grau de um polinômio. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E essa será a nossa aula de polinômios. Vamos aprender o que é um polinômio, quais são os tipos de um polinômio, quais são os graus de um polinômio, tá ok? Então, espero que todos aí estejam bem animados para a nossa aula e você vai ter uma aula maravilhosa. Prepare para anotar tudo. Vamos iniciar aí. Tipo de um polinômio. Então, qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio. Então, já vimos aqui o que é um polinômio, né? O que é um monômio? Monômio é quando nós temos apenas um coeficiente, por exemplo, 2, que é um número que vem à frente das letras, que é a nossa parte literal. Então, por exemplo, se a gente tem 2A, a gente tem um monômio, ok? E aí aqui diz adição algébrica. Então vamos observar aqui, ó, nos nossos exemplos de polinômios. Olha aqui um exemplo de polinômio. Nós temos aqui uma adição algébrica entre monômios. Ó, eu tenho aqui o meu monômio AB e nós temos aqui o monômio x ao quadrado, tá bom? A adição algébrica, ou seja, ele todo é o nosso polinômio, tá bom? Aqui, nosso próximo exemplo, ó, nós temos o monômio 9z, a nossa adição algébrica, e nós temos o monômio 3y, tá? E aí 9z mais 3y é o nosso polinômio. Próximo exemplo aqui, ó, nós temos 3x mais 2y. Monômio 3x, a nossa adição algébrica, e o monômio 2y. Então, temos o polinômio 3x mais 2y. Próximo exemplo, ó, temos o monômio y. Professor, agora nós não temos uma adição algébrica. Claro que nós temos, tá? Porque aqui a gente tem o sinalzinho de mais, como se fosse aqui. Tá? Vou fazer aqui do ladinho para ficar mais fácil para você observar, ó. Nós temos o monômio y e nós temos uma adição algébrica aqui, ó. Tá? Monômios y e menos 2x. E aqui a nossa adição algébrica. Só que quando eu vou retirar o parêntese, o que acontece? Eu faço o jogo de sinal, ó, quando eu vou ter dois sinais juntos. E sempre que os sinais são diferentes, o resultado deles vão dar menos. Então, por isso que ali eu tenho y menos 2x. Mas não deixa de ser uma adição algébrica. Ok? Lembrando que nós também podemos ter mais de uma adição, tá bom? Nós poderíamos ter, como exemplo aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais x e mais 2, por exemplo. Aqui nós teremos quantos termos, ó? Temos o x ao cubo, é um monômio. Temos o x ao quadrado, que é outro monômio. Temos o x, que é outro. E temos o 2. O 2 aqui não possui a parte literal, tá ok? Mas, ainda assim, é um termo do nosso monômio, ok? E exatamente como eu acabei de dizer, cada um monômio dentro do nosso polinômio é chamado de termo, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Ó,
qualquer monômio é considerado um polinômio, tá bom? Então, se nós temos apenas um monômio, ele é um polinômio? É. Ele é exatamente, ó, um polinômio de um só termo, tá? Então, os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio, tá? Então, como eu expliquei agora há pouco, se eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 2, eu tenho aqui um polinômio, ó, com 4 termos. Ó. Primeiro termo, x ao cubo. Segundo termo, x ao quadrado. Terceiro termo, x. Quarto termo, 2. Então, esse polinômio aqui, ele possui 4 termos, tá bom? Porque ele possui 4 monômios. Então, cada monômio é um termo do nosso polinômio. Então, ó, exemplo aqui de um polinômio de um só termo, tá bom? E esse polinômio de um só termo é exatamente o que a gente chama de monômio, tá bom? Então, aqui o nosso polinômio representado, né, nosso monômio, é 2xy. É um polinômio de um só termo, monômio. Aqui o nosso exemplo, ó, 100x mais 10y mais 2. É igual o exemplo que eu coloquei aqui em cima para vocês, tá bom? Ó, é um polinômio de 3 termos. Quais são esses termos? 100x, que é o nosso primeiro aqui. O outro termo, 10y, que é o segundo aqui. E o nosso terceiro termo, que é o 2, que é exatamente o nosso terceiro aqui. Tá? Então, pessoal, entendam. Cada monômio é um termo do nosso polinômio. Tudo bem? E agora, os polinômios de um só termo são chamados monômios. Exatamente o que a gente acabou de ver. Tá? Quando ele tem um só termo. Então, um só termo, monômio. Aqui o nosso exemplo, x ao quadrado, y ao cubo, z. Tá? Quando eu tenho apenas um termo, é um monômio. Tá? Não confundam um termo com uma letra. Eu posso muito bem ter um polinômio que seja, ou melhor, um monômio que seja assim. Tá? Quantas letras eu possuo aqui? Aqui eu possuo 3 letras. Porém, eu só tenho um monômio aí. Tá? Como eu só tenho um monômio, eu só tenho um termo. Então, se eu só tenho um termo, ele é um monômio, que é o polinômio de um só termo. Tá bom? Quando o polinômio é reduzido de 2 termos, tá? Ou seja, quando o nosso polinômio possui 2 termos, ele também recebe o nome de binômio. Tá? Então, gravem bem, ó. Um termo, monômio. 2 termos, binômio. Tá? Então, ó, quando nós temos 2 monômios compondo o nosso polinômio, tá? Ou seja, 2 termos. Então, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho o termo 3x e eu tenho o termo 2y. Tá? Lembrando aqui, ó, é um polinômio reduzido. Como assim, professor, polinômio reduzido? Porque quando você consegue somar os polinômios, por exemplo, se fosse 3x mais 2x, aqui eu consigo efetuar a adição, né? Ó, se eu tenho 3x e eu vou somar com mais 2x, no final eu vou ficar com 5x, certo? E aí você observa o quê? Que o nosso polinômio, ó, ele não tem 2 termos, ele vai ter somente um. Então, aqui ele não é um binômio, aqui ele é um monômio, tá? Apesar de
no início ele está com 2 termos, mas eu posso fazer a adição entre ele, tá bom? E aí aqui o nosso segundo exemplo, ó, 2 termos. Meu primeiro termo, 2A. E o meu segundo termo, menos B. Tá bom? Professor, por que o senhor não colocou o mais ali em cima, quando o senhor colocou o 2y? Porque a gente sabe que o mais não precisa aparecer. Eu colocando ou não, não vai fazer diferença. Tá? Porém, o menos sempre precisa aparecer. Aqui o nosso terceiro exemplo de binômio, ó, xy mais 5y ao quadrado. Os termos são xy e 5y ao quadrado. Tá? Então, novamente, polinômio de um só termo, monômio. Polinômio de 2 termos, binômio. Tá? Seguindo agora para o polinômio de 3 termos. Agora, o polinômio que possui 3 termos, ele é chamado de trinômio. Tá bom? Então, um termo, monômio, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio. Lembrando a mesma coisa lá do binômio, tá? É o polinômio reduzido. O polinômio reduzido precisa possuir 3 termos, tá? Para ser um trinômio. Aqui no nosso exemplo, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Quais são os nossos 3 termos? Eu tenho x ao quadrado, um termo. Eu tenho menos 2xy. Observe que o menos ele tem que aparecer. E o meu terceiro termo, y ao quadrado. Tá? Nosso próximo exemplo, ó, eu tenho um termo, x ao quadrado. Outro termo, menos 7x. Outro termo, 10. Então, meus termos aqui, ó, x ao quadrado, menos 7x, novamente, o menos tem que aparecer. E o terceiro termo, 10. Tá? Próximo exemplo, ó, a mais 2b menos bc. Nossos 3 termos, a, nosso próximo termo, 2b, nosso próximo termo, menos bc. Ok? Tudo certo? Observe que se os nossos termos, né, se os nossos monômios, que são termos do nosso polinômio, puderem efetuar a adição, tá? Eu não vou ter aqui, no caso, um trinômio. Observe aqui, ó, x mais 2x. Eu possuo 3 termos? Inicialmente aqui, sim. Porém, ó, eu tenho termos semelhantes. Então, eu tenho o x mais 1x mais 2x. Então, aqui ao todo eu tenho 4x. 4x, agora que está na forma reduzida, ele possui 3 termos? Não, ele só possui um termo. Tá? Então, aqui não é um trinômio. Aqui nós temos um monômio. Um polinômio reduzido com mais de 3 termos não tem nome particular. Então, a partir de 4 termos para frente, ele não possui um nome particular. Todos eles só são chamados de polinômio. Tá bom? Então, um termo, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. 4 termos, tá? Nós teremos apenas daí para frente, 4 termos para frente, só chamamos de polinômio. Tudo certo? Então, vamos lá. Nós já aprendemos agora o quê? Aprendemos que um polinômio, ele é constituído por monômios. Tá bom? Então, cada monômio que constitui um polinômio, nós chamamos de termos do nosso polinômio. Quando o nosso polinômio possui apenas um termo, ele é um monômio, que é exatamente o que a gente já aprendeu.
Tá? Quando ele possui dois termos, é um binômio. Também vimos. Agora, quando ele possui três termos, é um trinômio. Tudo certo? A partir de quatro termos, vamos só chamá-los de polinômios. Tá bom? Agora, o que a gente vai aprender? Agora a gente vai aprender a descobrir qual é o grau do nosso polinômio. Tá bom? Então, de acordo com os nossos monômios, que são os termos do nosso polinômio, nós vamos conseguir, né, saber qual é o grau do nosso polinômio. Então, vamos lá. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio reduzido, novamente, não nulo, é dado por seu termo de maior grau. Como assim, professor? Seu termo de maior grau. Nós vamos verificar o grau de cada termo do nosso polinômio, tá? Cada termo do nosso polinômio. E aquele que possui o maior grau, esse vai indicar qual é o grau do meu polinômio. Aqui no nosso primeiro exemplo, ó, nós temos o polinômio a ao cubo x menos 2a elevado à quarta x ao cubo mais 9a x ao quadrado. Tá bom? Aqui me diz que esse polinômio é do sétimo grau. Como é que eu sei que ele é do sétimo grau? Quem vai me indicar o grau do polinômio vão ser os meus monômios, tá bom? E aquele que possuir o maior grau, esse vai indicar qual é o grau do meu polinômio. Mas como é que eu acho, como é que eu sei o grau do meu monômio? Aqui, ó, de acordo com os expoentes da sua parte literal. Então, aqui eu tenho, ó, duas letras, o A e o X. O A está elevado à terceira potência, ao cubo. Tá? Então, eu tenho 3. O x está elevado a 1, né? Porque a gente sabe que todo número, quando não tem expoente, é 1. E o que a gente vai fazer para descobrir o grau, né, desse meu monômio? Eu vou somar os meus expoentes da minha parte literal. Então, 3 mais 1, 4. Então, significa que este monômio ele é do quarto grau. Olha aqui o nosso segundo termo. O A é elevado à quarta potência. O x é elevado ao cubo, ou à terceira potência. Basta a gente somar. Ó. 4 mais 3, 7. Então, este aqui é um monômio do sétimo grau. Nosso terceiro termo, quando não aparece, eu sei que é 1. Então, o A é elevado a 1 e o x é ao quadrado, né? Elevado a 2. Basta somar 1 mais 2, 3. Então, este aqui é um monômio do terceiro grau. Aquele que tiver o maior grau, ele vai indicar qual é o grau do meu polinômio. Como a gente pode observar, ó, o meu segundo termo é do sétimo grau. Ele é maior do que o quarto grau e ele é maior do que o terceiro grau. Logo, o meu polinômio ele é do sétimo grau. Tá? Olha aqui o próximo exemplo. O polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2xy. Aqui já está me dizendo que este polinômio ele é do quarto grau. Mas vamos aqui fazer a verificação. Ó. Aqui eu só tenho o x, somente uma letra. Tá? E ele está elevado ao cubo. Como eu só tenho uma letra, apenas o expoente dela vai me dizer qual é o grau. Se ele só está elevado ao cubo, significa que este aqui é um monômio do terceiro grau, que é o meu primeiro termo do meu polinômio. Meu segundo termo do polinômio, 6 menos 6x ao quadrado, y ao quadrado. Duas letras, x e y. O x está ao quadrado, 2. O y também está ao quadrado, 2. Então, eu vou somar os meus expoentes. 2 mais 2 é 4. Então, o meu segundo termo ele é do quarto grau. O meu terceiro termo aqui, ó, quando não aparece o expoente, é um
Então, meu x é elevado a 1, meu y é elevado a 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui é do segundo grau. Qual é o grau maior? Quarto grau. Então, significa que este aqui é um polinômio do quarto grau. Tá bom? Agora, eu também posso indicar o grau de um polinômio reduzido também em relação a uma determinada variável. Como assim, professor? Certo? O grau é dado pelo maior expoente com que a variável considerada aparece nos termos não nulos do polinômio. Então, vamos entender aqui melhor o que o texto está querendo nos dizer. Ó. Temos aqui o nosso exemplo. Dentro desse exemplo, eu tenho x e tenho y. Tá? Eu posso considerar a variável x, tá bom? A variável x. Ou eu posso considerar a variável y. Se eu considerar a minha variável x, certo? Eu vou verificar todos os meus x no meu polinômio. Aqui no primeiro termo eu tenho x ao cubo e no segundo termo eu tenho x ao quadrado. E aí eu vou verificar qual é o maior expoente. Ó. Ao cubo, logicamente, é maior do que ao quadrado. Então, como ao cubo é 3, significa que ele é terceiro grau em relação à variável x. E eu também posso fazer isso, né, utilizando a minha outra variável, o y, que no meu primeiro termo eu tenho apenas o y, e no meu segundo termo eu tenho y elevado à quarta potência. Ok? Então, do mesmo jeito que eu acabei de fazer com o x, eu posso fazer com o y. Verificar qual é o meu maior expoente. Aqui, quando não aparece, é 1. Então, meu maior expoente aqui é o 4. Significa que é quarto grau em relação à variável y. Tudo bem? Então, como a gente acabou de aprender, a gente verifica o grau de um polinômio de acordo com o seu termo que possui o maior grau, tá? E como é que a gente descobre o grau? Basta a gente somar os expoentes da nossa parte literal, ok? E aí a gente vai conseguir descobrir o grau do nosso monômio, né? Que é o termo do nosso polinômio, e aquele que possui o maior grau vai indicar qual é o grau do nosso polinômio. Mas como eu sempre digo, matemática a gente se aprende praticando, então vamos praticar. Indique o grau dos polinômios abaixo. Tá? Então aqui nós temos alguns polinômios. Vamos aqui para o primeiro. Né? Item A. X ao quadrado mais x ao cubo y menos x ao quadrado. Tá? Então, vamos aqui. Meu primeiro termo, que é o x ao quadrado. Ele é de qual grau? Só tenho apenas uma letra, né? Se eu só tenho uma letra, o expoente dela vai me dizer qual é o grau. Como é 2, aqui então é do segundo grau. Ok? Nosso próximo termo, x ao cubo y. Tá? Quando o expoente não aparece, a gente já sabe que é 1. Então, basta a gente somar os nossos expoentes. Ó. Então, é 3 do x mais 1 do y. Isso aqui vai me dizer o quê? Que este meu polinômio vai ser do quarto grau. Tudo certo? E aqui o nosso terceiro termo, né? Menos y ao quadrado. Novamente, eu só tenho uma letra, então o expoente vai me dizer qual é o grau, que é segundo grau. Tá bom? Então, logicamente, né? O maior grau é quarto grau. Por isso que aqui eu tenho um polinômio do
quarto grau, tá bom? Seguindo aqui, vamos para a nossa letra B, nosso segundo exemplo. Olha, agora deu uma dificultadazinha, mas achar o grau de um polinômio é muito fácil. Basta a gente fazer no passo a passo. Ó, meu primeiro termo, a ao cubo, b ao quadrado. Basta eu somar os seus expoentes. Então, no a é 3, mas no b é 2. Então, a sua soma aqui deu 5. O que isso significa? Que este monômio ele é do quinto grau. Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Próximo termo agora é AB. Nenhum dos dois possui expoente. Quando não aparece é 1. Então, basta a gente somar, fazer aquela conta mais difícil do mundo. 1 mais 1 é 2. Tá bom? Então, aqui significa que este monômio é do segundo grau. E agora o nosso terceiro termo, eu tenho a ao quadrado, b ao cubo. Novamente, vamos somar os nossos expoentes. Somando os nossos expoentes, 2 mais 3 é 5. Então, aqui é do quinto grau. Professor, deu 2 aí agora com quinto grau. O primeiro e o terceiro. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque a gente vai utilizar o maior grau. Como a gente viu, o maior grau é quinto grau. Então, o nosso polinômio ele é do quinto grau. Tudo bem? Seguindo agora para a próxima, letra C. Aqui na nossa letra C, novamente, só que agora a gente tem 4 termos. X menos x ao quadrado mais x ao cubo menos x à quarta. Então, meu x não tem expoente, então já sei que é 1. Esse aqui ele é apenas do primeiro grau. Tá? Nosso próximo termo, menos x ao quadrado, apenas um termo, é 2 no meu expoente, então, segundo grau. Próximo termo, x ao cubo, apenas um expoente, então, é um 3, terceiro grau. E o nosso quarto termo, menos x elevado à quarta, apenas um expoente, nosso expoente é 4, então é quarto grau. O que significa que meu maior grau vai ser quarto grau. Então, isso aqui é um polinômio do quarto grau. Tudo bem? Eu acho que já ficou bem fácil já, né, pessoal? Mas vamos continuar aí na letra D. Fazendo aqui a letra D. Primeiro termo, y elevado à quinta, z. Quando não aparece expoente, é 1. Basta a gente somar os nossos expoentes. Então, 5 mais 1 vai ser 6. O que significa que aqui meu termo é do sexto grau. Próximo, y ao quadrado, z ao quadrado. Novamente, vamos somar os nossos expoentes. 2 mais 2, então eu tenho 4. Tá? Então, quarto grau. Este aqui é o nosso termo do quarto grau. Próximo, y ao cubo, z não aparece, é 1. 3 mais 1 também é do quarto grau. 3 mais 1 é 4. E aí, eu também vou ser do quarto grau. Esse termo aqui também vai ser do quarto grau. Meu grau mais alto, sexto grau. Então, aqui eu tenho um polinômio do sexto grau. Tá bom? Então, a gente já sabe como é que a gente calcula aí. A gente vai ver o grau de cada monômio, tá? Que são os termos do nosso polinômio. E aquele que possui o termo mais alto,
ele será o grau do nosso polinômio. Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido e gostado, e eu espero também encontrá-los aqui numa próxima oportunidade. Até mais!